porque o que a gente vai falar hoje é sobre carreira e desenvolvimento. Então, além de, na última aula, a gente falar de mentoria, agora a gente vai falar de desenvolvimento de fato. Isso vai ajudar muito vocês para planejarem e pensarem junto com as mentoras sobre o desenvolvimento. Então, bom, apesar da ansiedade, nem tudo está perdido. Vamos mais preparadas para esse momento da mentoria, tá? Então, quem somos, né? A Coroa acelera carreiras e negócios com soluções de aprendizado que transformam sonhos em resultados, e está aqui com a Miralles nesse programa. Hoje, na nossa agenda, eu vou ficar olhando para cá, porque eu tô com o material nessa tela, mas eu tô com vocês aqui, eu gosto de ver o rostinho de vocês. Então, quem puder deixar câmera aberta para a gente conversar, estamos só nós aqui. E a gente tem as próximas 2 horas para discutir. Então, o material, apesar de ser bem denso, ele também tem bastante discussão, tá bom? Então, a gente vai falar de desenvolvimento de carreira, que é muito importante para esse processo de mentoria. A gente vai falar de PDI, a gente vai falar de lifelong learning, a gente vai falar de networking, como a gente acompanha o progresso do nosso plano de desenvolvimento. Então, hoje, o último encontro ele foi um encontro mais high level, a gente estava falando muito mais sobre um processo que vocês vão passar. Agora, a gente está falando quase que um ferramental de desenvolvimento de carreira. Então, é a hora que a gente vai começar a entender como que a gente vai fazer para trabalhar o nosso desenvolvimento e sair do outro lado. E aí a gente está no segundo módulo, né? Então é um encontro também de 2 horas, a gente vai falar de carreira e desenvolvimento. Nos próximos a gente vai falar sobre mulheres no mercado de trabalho, liderança e conversas difíceis, eu e o negócio, e eu comigo mesma, tá bom? Até aqui tudo certo? Podemos começar? Todo mundo com seu cafezinho, sua água? Boa! A ideia aqui é que a gente fale por 1 hora, dê um breakzinho e continue depois, tá? E aí, gente, primeira coisa aqui que eu queria falar com vocês é como que a gente trata a nossa carreira, né? E eu acho que isso vem se discutindo muito, especialmente agora, no momento que a gente tem novas gerações entrando no mercado de trabalho. Então, quem aqui, né, nasceu, às vezes foi cuidado pela família, às vezes já foi para o berçário muito cedo, às vezes foi direto para creche, para escolinha, enfim, começou a sua vida de desenvolvimento ali no berçário, na escolinha, passou para a educação infantil, foi para o ensino fundamental, foi para o ensino médio, aí lá decidiu fazer um curso técnico ou uma faculdade. Em algum momento falou, nossa, eu quero continuar estudando, talvez fez uma pós, porque isso seria legal para a carreira. Algumas pessoas foram fazer mestrado, eu fiz mestrado, gente. Depois de fazer mestrado, decidi que não queria fazer doutorado, porque assim, não é fácil. Depois de fazer tudo isso, você fala, tá, e agora? O que eu estou fazendo? O que eu vou estudar? A minha vida inteira ela aconteceu linear. E aí chega um determinado momento que a gente está na nossa carreira que a gente precisa desenvolver coisas específicas. A gente fala, tá, como é que eu desenvolvo? Eu vou fazer um curso? Como que eu aprendo isso? E aí a gente aprendeu pouco sobre como aprender. A gente seguiu um fluxo que basicamente era o que acontecia. Hoje em dia a gente tem um momento, né? A gente vive um momento de mundo em que cada competência ela aparece muito mais rápido. Vou dar um exemplo mais falado para vocês: inteligência artificial. Quem está vendendo curso de inteligência artificial já está atrasado, porque a inteligência artificial muda todo dia. Como é que você aprende inteligência artificial num cenário que a gente desaprendeu a aprender? E por isso que a gente fala agora, né? E é um termo muito utilizado quando a gente fala de desenvolvimento, que é a aprendizagem autodirigida, que é basicamente um ponto do lifelong learning. O que é lifelong learning, gente? A gente vai aprender a vida toda. Péssima notícia. Vamos aprender. Ah, não gosto de... Vamos aprender. A gente sempre está aprendendo. Por quê? Porque as coisas estão mudando, o mundo está muito volátil, tá? E aí, quando a gente fala especialmente de liderança, as novas lideranças elas não aparecem por acaso, né? Elas são aqui um resultado de uma equação bem construída. Então, a gente tem um talento e o desejo de liderar pessoas, que é feito através de processos e ferramentas. Então, a gente tem gestão de desempenho, que ajuda a gente a liderar as pessoas. A gente tem processos e critérios de contratação, de promoção dessas lideranças, responsabilidades e papel da liderança. Então, quando você senta numa cadeira de liderança, naturalmente vem com você uma grande responsabilidade. Vários to-dos que você precisa fazer, porque agora você é responsável pelo resultado de várias pessoas, não mais só o seu resultado. O span of control. O span of control é a quantidade de pessoas que você lidera. Então, quanto mais pessoas você lidera,
mais complexo fica a sua cadeira, ou não, porque dentro do Span of Control, quando a gente fala de primeira liderança ou times que fazem coisas similares, normalmente o líder assume muitas pessoas. E aí o desafio é muito mais desafio de gestão, não é um desafio técnico, é um desafio de gerir tantas pessoas, engajar tantas pessoas. Quando a gente tem times com naturezas mais complexas, a gente tem um span of control um pouquinho menor. Então, são menos pessoas que são lideradas para que o líder consiga entrar nessa complexidade, navegar e conseguir ajustar para a performance. E papel e autonomia da liderança em construir o seu time. Então, tudo isso são processos e ferramentas que você vai aprendendo, que você vai utilizando para trabalhar em pessoas que têm esse talento, esse desejo de liderar. E a própria função da liderança, né? Então, selecionar e desenvolver a liderança, apoiar e melhorar o desempenho da liderança, redistribuir o talento conforme necessário, identificar talentos de potencial de liderança. Então, isso aqui, eu pego pessoas que têm um talento, nossa, essa pessoa tem um potencial de liderança, elas querem liderar, e eu utilizo processos, ferramentas e trabalho essa função para conseguir formar uma liderança. Mas para isso acontecer nessa minha equação, eu multiplico por experiências de trabalho. Então, quando a gente fala de processos, né, a gente tem a própria experiência de trabalho, mas na função de liderança, eu vou falar do escopo, da experiência e desafio relevante nessa cadeira. Então, imagina uma pessoa que foi muito boa naquele tema, talvez ela tenha tanta experiência que ela consiga, a gente consiga trabalhar a liderança e colocar ela ali para rodar como um líder, né? Então, oportunidade, iniciativa, a gente dá a oportunidade da pessoa se expor a esse trabalho e criar condições para autonomia, empoderamento e delegação, que isso é essencial para a liderança. E aí, beleza, então eu tenho talento, desejo de liderar pessoas, versus a experiência do trabalho. Eu tenho um líder pronto? Não mais. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o aprendizado contínuo, porque as coisas mudam muito rápido. E aí eu estou falando de processos de pessoas, eu estou falando de treinamento, do programa de mentoria que a gente está prestes a entrar, e também de PDI, feedback e apoio contínuo one-on-one. Por quê? Por que o feedback, o apoio contínuo e o PDI estão aqui muito fortes? Porque são as formas, são as ferramentas que a gente vai usando para ajustar esse desenvolvimento da liderança. E aí a gente tem um bom pipeline de liderança, temos lideranças fortes. Por que essa equação aqui é importante, tá? Eu falo muito no jeito que a gente, às vezes, contrata líderes não formados, né? E a gente contrata pessoas com potencial de algum dia sentar na cadeira de liderança e a gente contrata líderes. E aí a gente tende a achar que porque a pessoa tem experiência de liderança, ela vai ser ótima. E a pessoa que tem potencial, a gente vai ter muito trabalho. E nem sempre isso é uma verdade. Por quê? Porque os líderes são formados por N lugares que eles passaram, né? Então, imagina, eu sou uma líder de uma empresa X e ninguém me fez uma formação, ninguém me desenvolveu, ninguém me disse que eu precisava fazer. Eu fui lá e fui na cara e na coragem e aprendi a ser líder sozinha. E aí teve uma pessoa que a empresa formou. Quando chegamos nós duas no mesmo ambiente, nosso jeito de liderar vai ser diferente. Por quê? Porque a gente foi forjado por outras, né, situações. Então, quando eu estou falando aqui de desenvolvimento de liderança, a gente sempre vai ter que aprender, porque cada lugar vai ter uma cultura diferente, um jeito diferente, processos diferentes, um olhar para pessoas diferentes, e a gente vai estar aprendendo. Então, de tudo que a gente está trazendo aqui, talento, desejo é muito importante, porque se a pessoa não quiser liderar, se a pessoa não tiver potencial, dificilmente vai dar certo. Experiência é muito importante, experiência vai fazer ela ajudar o time a chegar lá, mas o aprendizado contínuo ele nunca vai deixar a gente nunca mais vai conseguir largar, entendeu? Então, é mais ou menos essa equação aqui que a gente faz, e quando a gente combina esses três elementos, né, que é talento, experiência e aprendizado, é que a gente consegue um pipeline sólido de liderança capaz de sustentar o crescimento da organização a longo prazo. Até que fez sentido para vocês? Se vocês quiserem abrir microfone, conversar, a gente está aqui em pouquíssimas pessoas. Faz muito sentido, Débora. Tá? Faz muito sentido. Boa. Obrigada, Pamela. E aí, gente, assim que as novas lideranças surgem, tá? Então, quando a gente fala de lifelong learning, eu tô falando de aprendizagem, desenvolvimento que vai acontecer ao longo de toda a vida, tá? Então, a gente sempre vai estar aprendendo, a gente sempre vai estar se aprimorando e a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas de como essa aprendizagem acontece. A gente não precisa, cada comportamento que eu devo ter, né, algo que eu preciso aprender, eu vou para a faculdade. Eu vou lá fazer um curso. Imagina, se eu tivesse que aprender IA e fosse fazer uma graduação, nem falo graduação, um técnico de 2 anos. Gente, 2 anos, mudou tudo. Todo dia muda.
entre outras coisas. Então, isso é um paradigma que a gente vai quebrando para a gente entender que a vida toda a gente vai ter um aprendizado contínuo, tá? O estudo ele é permanente e não apenas em um momento de vida, então sempre vocês vão estar aprendendo coisas novas. Eu hoje já aprendi uma coisa nova chegando aqui sobre um produto de vocês e vou com certeza pesquisar. Então, esse movimento de curiosidade vai ser algo permanente na vida de vocês. É importante para a gente acompanhar todas as transformações do mundo. A gente está vivendo um mundo muito volátil. E esse que eu acho que o que grande muda aqui, daquela linha que a gente falou, é que quando eu entrava na escola, o meu aprendizado ele era sempre dirigido. O professor falava que eu tinha que aprender. Quando a gente foi para a faculdade, a gente tinha uma grade curricular. O máximo que a gente tinha assim, de autodirigido eu tenho uma carga horária de optativas, então eu vou fazer XPTO porque isso me interessa. Mas tirando isso, você aprendia coisas que não faziam sentido. Esses dias eu estava conversando com alguém e falei, nossa, porque isso... A pessoa, tá, mas como é que você sabe desse assunto de arte? Eu falei, eu fiz História da Arte na faculdade. Não tinha nada a ver. Mas tinha um módulo de História da Arte. Então, basicamente, foi me colocado para aprender sobre isso. E isso que muda muito quando a gente fala de lifelong learning, provavelmente nesse momento que vocês estão. O aprendizado agora ele é responsabilidade do indivíduo. Vocês vão aprender sobre o que faz sentido para a carreira de vocês. Vocês vão aprender sobre o que é importante para vocês. Gente, vocês estão ouvindo risadas no fundo? Ou meu fone está abafando? Não, tudo bem. É que eu tenho um bebê dando gargalhadas aqui, então já peço desculpa se vazar. Pode colocar aqui também. Não, ele tá animadão, gente. 6 meses, é muito engraçado. E o upskilling e o reskilling são constantes, né? Então, o que é o upskilling quando a gente fala? Quando a gente busca aprimorar conhecimentos em áreas nas quais a gente já está inserido, aumentando o nosso domínio sobre o assunto. Então, por exemplo, eu sou de RH, né? E aí, a partir de agora, a gente está falando de automações com inteligência artificial de processos. Puta, como é que eu faço isso dentro da minha área de RH? Isso é um upskilling. Eu estou dando um up aqui numa competência dentro da minha área, já que eu estou inserida. E reskilling é quando a gente busca aprender novas habilidades para uma requalificação no mercado ou para alcançar novos cargos. Então, se eu não sou líder, vou fazer um reskilling para uma cadeira de liderança. Estou na área de negócios e quero ir para a área de marketing. Vou fazer um aprendizado, um reskilling para conseguir fazer essa transição de carreira. Fez sentido? Tudo certo? Dúvidas? Boa. Então, quando a gente fala de aprendizagem autodirigida, a gente escolhe aprender, estudar ou praticar algo porque é interessante, importante ou significativo, e isso muda tudo, porque quando eu estou falando de aprendizagem autodirigida, é tipo história da arte, gente, eu gosto, eu adorei a matéria de história da arte, mas eu vou usar ela como exemplo aqui. Não tinha nada a ver com o meu curso. Eu podia ir para lá e falar assim, nossa, que saco, eu não ia absorver nada. E quando a gente escolhe aprender e estudar, é porque isso é interessante, importante, significativo, e provavelmente a gente vai ter um aproveitamento melhor, tá? Vocês buscam de forma proativa pessoas, recursos, parceiros e demais ajudas que vocês possam precisar ao longo do caminho. Então, esse interesse, essa curiosidade também faz vocês abrirem um leque dessa forma de desenvolvimento, tá? Vocês definem o sucesso da aprendizagem. Então, meu sucesso da aprendizagem de inteligência artificial é que eu consiga utilizar, automatizar 30% dos meus processos no final desse aprendizado, porque eu aprendi a fazer as coisas com a inteligência artificial. Então, vocês vão começar a definir sucesso e ver isso na prática e também assumir a responsabilidade final pelo resultado dos esforços de vocês, que é diferente de vou lá, passo na matéria de história da arte, tirei um 7, beleza, nunca mais vou ver isso na minha vida. Então, essa é a grande diferença que a gente tem para o lifelong learning, tá? A protagonista é a própria pessoa e vocês vão dominar esse processo. E a gente está falando disso tudo por quê? Porque eu vou falar um pouco de como os adultos aprendem, eu vou falar um pouquinho de PDI, mas se vocês não forem donas disso, se vocês não forem donas desse processo de desenvolvimento, nada vai acontecer. E mais, vocês são donas das carreiras de vocês. Então, todo esse tempo que vocês vão investir para aprender, para se desenvolver, é importante que isso faça sentido para o próximo passo de carreira que vocês querem dar. Então, aqui a gente tem que colocar, assim, sabe o clássico, tem que vestir a camisa? Vocês têm que vestir a camisa da carreira de vocês, do desenvolvimento de vocês. Tá bom? Vamos seguindo aqui, então, falando um pouquinho de como os adultos aprendem. Vocês já ouviram falar sobre isso, o 70-20-10? É super famoso, a gente fala em todo o programa de desenvolvimento. Todo mundo já? Alguém não? Eu sim, já conheço. Sim. Também Boa. já ouvi.
E vocês, alguém aqui investe em bolsa de valores ou faz algum tipo de investimento ou já investiu na vida? Sim. Na bolsa não, mas já investi sim. Tá bom, deve investir. Pensa assim, eu tenho um dinheiro, eu recebi uma bonificação na empresa, não vou usar esse dinheiro para nada agora, quero investir para ele render de alguma forma. Então, eu tô com esse dinheiro na minha mão. E aí, o que vocês fazem? Normalmente, vocês vão investir num fundo que vai render muito pouco e que vocês vão levar, sei lá, 5, 6, 7 anos, todo o dinheiro para isso? Talvez sim, talvez não, depende do perfil de vocês. Ou vocês vão pegar e vão colocar na bolsa, fazer um trade aí para ganhar uma grana rápida. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que quando você pega todo esse dinheiro e investe de uma forma só, você tem riscos. Ou você tem risco de perder tudo, ou você tem risco de não ganhar nada. Então, quando a gente fala de investimento, a gente está falando que sempre é bom você montar uma carteira com vários perfis para que você tenha um resultado melhor. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Se 10% do que eu aprendo é através do aprendizado formal, ir para uma sala de aula, fazer um curso, enfim, 20% eu aprendo com relacionamentos e 70% botando a mão na massa, eu vou investir tudo nos 10%, todo o meu dinheiro de desenvolvimento, ou eu vou botar tudo no 70%? O que pode acontecer? No 10% é você não aprender, faltar mão na massa. No 70% talvez você não tenha a base para botar a mão na massa. Tá entendendo? Então aqui, quando a gente fala de 70, 20, 10, não é que tipo, nossa, vou aprender na prática que é melhor. Não necessariamente. São as formas que você absorve melhor, mas você precisa montar a sua carteira de investimento. Então, e para isso a gente tem o PDI, tá? Eu vou fazer esse curso, eu vou me aprofundar nessa metodologia, e aí eu vou grudar em pessoas que são muito boas nisso e vou tentar um projeto para eu conseguir colocar na prática. Você criou um jeito de fazer a sua carteira de investimentos para o seu desenvolvimento. Tem sentido? Boa. Então vamos falar um pouquinho de como a gente usa essa carteira de investimentos que a gente vai montar aqui, tá? Então, como que o desenvolvimento aqui ele acontece, tá? Ele não acontece de forma aleatória, ele segue uma lógica, desculpa, clara de impacto, né? Então, a gente tem aqui 10% desse impacto com treinamento, com leitura, com recurso. E são recursos mais estruturados, né, que são recursos de desenvolvimento. Eles são importantes para dar uma base e direcionamento, mas eles sozinhos não vão sustentar o desenvolvimento de vocês. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? Treinamento de liderança e uma transferência de conhecimento e conscientização. Legal, gente. Vai ficar 2 horas, vou ficar aqui tagarelando com vocês vão falar comigo bonito. Quando vocês saírem daqui, qual a chance de só sair, deu, tô pronto? Não vai dar. Vai faltar. Porque isso aqui é educação, estou dando a base para vocês. Vocês vão sair daqui, vocês vão ter que ir para um próximo passo, que pode ser esses 20% do desenvolvimento que vem de relacionamento. Vocês podem observar como as outras pessoas fazem, aprender com colegas que dominam, né, essa habilidade, receber feedback coaching de diferentes fontes. Isso vai ajudar vocês a ampliar a visão e acelerar aprendizados e evitar que a gente também aprenda apenas pelo próprio erro. Gente, adoro aprender pelo erro dos outros. A gente evita muita coisa, mas não quer dizer que o outro errou que a gente vai errar. A gente vai descobrindo e tentando novas formas. Então, observação é muito bom de grudar em pessoas que têm essa cadeira, essa habilidade que vocês querem e pedir feedback coaching, porque vocês aprendem muito com isso na prática, né? Então, lembrando que o coaching aqui, ele ajuda muito você a chegar lá, mas o mentor, ele te dá um pouco de caminho. Então, com a mentoria, vocês vão aprender muito sobre erros e acertos, que deu certo e deu errado. E é bom sempre pegar o erro da pessoa, analisar o que isso impactaria, por exemplo, no seu trabalho. Tipo, de liderança. Eu liderei um time muito grande e não deu certo. Tá, mas por que não deu certo? Me conta, o que aconteceu? Porque talvez você vai ter que liderar um time muito grande e você não pode entrar achando que não deu certo porque foi o erro do outro. Mas quando tem coisas do tipo, você não pode fazer isso, porque isso aqui é um assédio moral. Aí você vai dizer, não dá mesmo, isso aqui é um erro, não tem como acontecer, entendeu? Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala de relacionamentos. E você atenta que é o desenvolvimento na função. Então, aqui
pensando que a maior parte do crescimento profissional ele vem da experiência, enfrentar desafios na função, assumir projetos, lidar com responsabilidades maiores ou até mesmo mudar de posição quando possível, né? Então, é um desenvolvimento do dia a dia, é resolvendo problema real, é consolidando habilidades ali no dia a dia, tá? Então, novos desafios na mesma posição, então peçam tarefas mais desafiadoras, reforço da responsabilidade por resultado, responsabilidades temporárias. Nossa, minha líder vai sair de férias. Será que eu posso ficar liderando aqui internamente? Pô, seria uma ótima experiência. Projetos. E aí, quando a gente fala de liderança, você pode fazer uma liderança por influência, sabe? Liderança dentro de projetos, mostrar essas habilidades em outras situações que não necessariamente numa cadeira de liderança, tá? E, quando possível, mudar de posição, então mudar de cargo, garantir alinhamento claro nas expectativas de entrega com outros níveis de complexidade e responsabilidade. E aí, gente, vocês já ouviram falar do CEP mais R? Não. Esse não. Boa. Não. Se o desenvolvimento ele é feito de experiência, relacionamento e conteúdo, o CEP mais R ele é um mapa para tornar isso aqui mais intencional, tá? Então, a gente fala de conteúdos, que é o C, experiências, que é o E, o P, que são pessoas, e aí aqui a gente tem uma novidade, que são as redes, que é onde conecta tudo, tá? Tem que tomar muita água, gente, porque essas mudanças de tempo estão me deixando meio gripada, então de vez em quando eu dou uma paradinha para água, é um lembrete para a gente se hidratar. E aí, aqui, eu vou passar um a um explicando para vocês, mas quando a gente combina tudo isso aqui, que é o conteúdo, a experiência, as pessoas e a rede, a gente cria um ecossistema de desenvolvimento que ele é vivo, onde cada alimento alimenta e outro, né, o outro vai acelerando a evolução. Então, aqui a gente está falando do conteúdo que são os 10%, vem de leituras, cursos, podcasts, artigos, vídeos, experiências, que são os maiores pedaços que a gente já tinha falado, que é os 70%, e aí pessoas e redes que cobrem os 20%, tá? Então, aqui, falando, né, vamos fazer, eu queria que a gente fizesse isso juntas, então não sei se vocês estão com papel e caneta na mão aí, pra gente ir brincando, porque isso vai ajudar depois quando vocês forem fazer o PDI de vocês, tá? A gente está aqui para desenvolver, né, o processo de liderança, vocês vão passar por uma mentoria de liderança, mas liderança muito amplo. Então, escolham uma competência que vocês já sabem que precisam desenvolver e já anote. Então, dentro da competência de liderança, eu preciso aprender a delegar. Então, delegar. Eu preciso aprender a dar feedback. Não sei, pensem aí. E aí a gente começa a usar a ferramenta daqui para frente para a gente ir construindo esse desenvolvimento de vocês. Pode ser? Todo mundo já escolheu? Faz joinha, fala comigo. Boa. Então, vamos seguir. Então, conteúdo, gente, é o que a gente está mais acostumado a ver nos PDIs de todo mundo, né? Então, ele tem uma preferência de formato porque ela é individual e refere-se a conteúdo teórico que pode ser consumido de diversas formas. Exemplo, vou fazer o curso de comunicação não violenta na Udemy, vou ler o livro de inteligência emocional, porque isso vai me ajudar a trabalhar esse tópico, tá? E aí os conteúdos, eles podem ser livros, pode ser artigos no Medium, pode ser YouTube, TED Talks, podcast, Twitter. Tem uma coisa que não tá aqui, mas eu adoro, gente. Adoro. Que se chama TikTok. Vocês já foram aprender coisa no TikTok? É maravilhoso. Eu fiz o TikTok porque eu tenho um filho de 19 anos e no fim eu virei a pessoa do TikTok. Eu quero aprender alguma coisa, eu vou lá e pesquiso e vejo vários conteúdos sobre. Então, isso é a questão de conteúdo. Vai além dessas coisas que a gente está trazendo aqui. Tem muitas formas da gente achar conteúdo, tá? E aí, agora é com vocês. Qual tipo de conteúdo é melhor para aprendizagem dessa habilidade que vocês escolheram? Vocês preferem vídeos? Eu já falei que eu prefiro vídeo. Adoro a aprendizagem no TikTok. Quando tem TikTok, eu fico muito feliz. Senão depois eu vou para o YouTube. Podcasts, também adoro. Livros, cursos. Em quais canais vocês vão encontrar esse tipo de conteúdo? E aí o desafio aqui é curar um conteúdo de qualidade, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem tiver resposta já me conta, para a gente ir trocando.
Conseguiram? Alguém quer contar o que está desenvolvendo e quais são os conteúdos escolhidos? Tá, eu vou passar mais um, vamos ver se a gente amadurece esse desenvolvimento e alguém compartilha. Boa. Então, tem algumas opções aqui, tá, gente, quando a gente fala de desenvolvimento e conteúdo, que são cursos presenciais ou online, workshops, seminários, conferências, webinars, MOOCs, né, que são Massive Open Online, cursos, bootcamps, meetups de temas de interesse, leitura de livro, artigo, vídeo, podcast, audiobook, desenhar e conduzir um treinamento com as pessoas da equipe projeto, grupo de lei que vai te fazer, né? Porque que isso aqui tem ele passa por outros, mas tem muito de conteúdo que você vai ter que se aprofundar para construir. Grupo de leitura, grupo de estudo, pesquisa de site, publicação, business game, simulador de negócio. Aí a única dica que a gente sempre deixa é procurem fontes confiáveis. Eu falei aqui do TikTok, mas para ver e apurar, eu levo um tempo de curadoria, entendeu? Tem várias pessoas que você vai tendo que estudar para entender se faz sentido aquele conteúdo ou não. Então, procurem conteúdos confiáveis. Pamela? Eu sei que são diversos canais que a gente pode procurar diversos skills que a gente queira desenvolver, mas eu queria saber se tem algum seja canal, seja vídeo, livro, autor, que a gente possa nos aprofundar e de confiança indicado por vocês para o tema geral de liderança. É difícil, porque o tema de liderança ele é muito amplo. Eu tenho muita coisa de liderança aqui atrás de mim, tá? Até posso depois puxar algumas coisas, assim, mas tudo depende, porque eu tenho, só de livro de liderança, sem mentira nenhuma, deve ter uns 10, 15, 20 Não, eu sei que é aqui. bastante coisa, mas tipo, tem, sei lá, 2 autores que você super indica. Eu sei que autor, a gente tá falando aí de livro, mas a gente pode achar um podcast desse cara, a gente pode achar Sim. algum curso Eu desse vou fazer o cara. seguinte, eu vou fazer uma curadoria e depois eu mando para vocês, porque tem muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho Tá. uma coisa, só tô pegando aqui só alguns, é que eu tô com fundo, vocês não vão Você ver. tá com fundo, Mas ó, esse aqui, o Rancharan, é um dos pais do pipeline de liderança. Então eu gosto muito do jeito que ele fala. Pipeline de liderança, eu tenho o primeiro aqui, esse é o primeiro. Aí tem a edição revista ampliada, e aí eu tenho 3.0, que é agora na era digital. Então, ele é basicamente um livro que ele fala assim: você é líder. O pipeline de liderança é as camadas de liderança, né? Então, você é líder de si mesmo, eu sou contribuidor individual, eu sou líder de outros, a primeira camada de liderança, líder de líder. E aí ele vai fazendo esse pipeline bonitinho, e com esse pipeline ele fala o que é esperado de cada liderança. Então, é super legal se você quiser seguir uma carreira de liderança, dar uma estudada nisso, porque basicamente todo programa de liderança, tudo sai do Rancharan. Aí, o Rancharan fez um livro com o Dotter, que é o pipeline de desempenho, que ele fala a mesma coisa, só que ele fala, cara, o que é o desempenho de um líder? Então, para mim, isso é muito importante. Aí eu tenho aqui A Coragem de Liderar, da Brené Brown. É um clássico, porque é muito legal. A Brené é muito boa. Muito boa. Eu li o Medo, como que é? A Coragem de Ser Imperfeito. Isso, e esse tem aqui. Ele tem TED também. Só para ver como eu não estou falando mentira, eu tenho 2 da Coragem de Liderar, porque eu ganhei um e o outro eu tinha comprado. Aí tem um outro que eu acho fantástico. E aí, eles não são livros, tipo, vai ser um super líder, tem muito TED Talk e tal, mas isso aqui é muito mão na massa para quem está começando. Esses primeiros 90 dias, é estratégia de sucesso para novos líderes, isso é muito legal. Quando você senta numa cadeira de liderança, ele quase te dá um manual dos primeiros 90 dias, o que você deveria fazer. E aí, depois eu tenho muita coisa, tipo líder de gente, liderança, ó, tem aqui a Tônia Casarinho, eu adoro ela, liderança... Eu vou ter que tirar o fundo aqui, vocês vão ver minha bagunça, gente. Peraí, ó. Vocês vão ver minha bagunça aqui, meus livros, as coisas. Meu escritório, ele fica aqui em cima é minha cozinha, e aí fica passando gente aqui, então por isso que eu boto o fundo. A liderança exponencial da Tônia Casarinho é muito legal. Então, assim,
tem autores, e quando a gente fala de líderes, de liderança, a gente tem que começar a olhar para perfis mesmo de o que a gente quer. Então, tem que a liderança com propósito. Gente, eu devo ter uns 25 livros de liderança, que é tudo RH e liderança Sei. aqui atrás de mim. Mas eu gosto muito desses, assim, o E aí, pipeline de Dé, liderança, os pensando 90 nessa nova dias. geração que tá vindo, geração Z, tá meio, tá bem Sim. disruptivo, tem algum que você consiga indicar pra gente? A geração Z, A gente estava é que eu acho. comentando esses dias, eu, a Di e a Tami, que acho que nosso principal desafio vai ser liderar a geração Z. Eu ainda estou Vai. tentando entender, desculpa se tem alguma geração Z aqui, mas é que pra gente é um desafio muito grande. Eu vou te dizer que eu não tenho livros que falam de desafio geracional. Eu estou lendo um agora, que ele fala um pouco, que é o Profissional do Futuro, da Michelle Schneider. Eu encontrei ela, inclusive, num evento muito legal. E ele fala muito mais sobre as habilidades de futuro. Então, ele fala muito de algumas coisas que vão ser necessárias, e eu gosto de trazer isso mais para o olhar de como que a gente trabalha isso dentro das estruturas que a gente tem. Acho que o desafio da geração Z, Pamela, não é um desafio de liderança. Você não vai encontrar. Posso estar enganada, posso não conhecer, tá? Mas eu não acho que é um desafio tipo, vou ler um livro para aprender a lidar com a geração Z. O desafio vai ser lidar com 5 gerações no mercado de trabalho, porque cada É geração verdade, ela tem tem uma razão. necessidade específica. Então, por exemplo, eu Eu sou acho que uma impacta na millennium. cultura também, né? Isso. Eu sou millennium, tá? Eu tenho 38 anos, vou fazer 39 anos. Eu, Débora, sou da geração que a carreira é muito importante. A minha carreira é muito importante. Sim. E vários momentos da minha vida, eu me coloco num lugar de, nossa, por exemplo, eu fui ter um bebê, eu fiquei 4 anos no processo de tentativa de bebê, e sempre a minha discussão era assim, tá, mas e minha carreira? Tá, e agora o que vai acontecer com a minha carreira? Eu me apresento muitas vezes, por muito tempo eu me apresentava como, eu sou a Débora, diretora de pessoas do jeito. Eu não sou a Débora, diretora de pessoas do jeito. Eu sou a Débora, que sou mãe, que sou mulher, que tive. A gente fala muito, não é eu comigo mesmo em algum momento ali, mas muitos momentos em alguns lugares de que você deixa de ser você para você ser a sua carreira, porque para o milênio isso é muito importante. E quando você Sim. perde isso deixa um vazio muito grande. E aí você tem a geração Z, e aí eu fiz o TikTok, tá? Para aprender a lidar com a geração Z aqui de casa. E lá eu aprendi muita coisa, porque às vezes você ouvir o que a geração Z fala, e tem muita gente, você consegue mudar seu algoritmo para falar muito sobre isso. Eles não querem a carreira, eles não querem, talvez eles não querem a liderança, talvez o custo emocional de ser liderança para eles não faz sentido. E aí o que a gente vai precisar aprender é aprender a lidar com como eles olham para a carreira, como isso faz sentido, né, para eles o trabalho, mas sem, tipo, ser café com leite, né? Então, você vai cobrar, você precisa entregar Exato. resultado, mas aí eu acho que é muito mais sobre uma escuta individual do que necessariamente eu vou lidar com a geração Z, porque geração Z, gente, às vezes a gente olha muito para aquele, a galera que não quer trabalhar, a galera que não quer carreira, tem muita gente, num corre absurdo para mudar a vida da família, e é uma galera jovem. Então, se eu fosse dar uma dica nesse sentido, escutem as pessoas. Escuta aberta, escutativa e falar o que você quer da sua carreira, o que você busca, onde você quer chegar. Eu tenho jovens aprendizes que viraram estagiários lá no Jeito, que tem um do meu time que ele falou assim, Débora, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a vida da minha família. A gente foi fazer um programa com jovens periféricos, aquilo ali era a chance dele mudar a vida dele, de fazer uma faculdade, começou a fazer faculdade, a gente virou estágio do menino do meu time, tá amarradão, feliz, fazendo, e é super inventivo, mas a gente precisa escutar eles. Então, acho que o desafio de geração não é a geração Z. A gente tem 5 gerações com anseios diferentes, crenças diferentes e jeitos de viver diferente. E se a gente não aprender a conversar, se a gente não for vulnerável, e aí eu estou trazendo a Brené Brown de novo, se a gente não for vulnerável, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa conectar e colar as pessoas nesse ambiente, tá? Não sei se eu te respondi, mas é um pouco do que eu acredito, Respondeu. tá? Não, respondeu, tá ótimo. Boa. Obrigada, Dé. Vamos pro próximo. Então, continuando aqui, a gente vai falar de pessoas. E vocês voltam pro papelzinho para pensar agora como que vocês vão fazer com pessoas, tá? Então, pessoas, elas são fontes essenciais de aprendizagem. A gente basta encontrar as pessoas certas, tá? Então, especialistas, eles podem ajudar a gente a curar o conteúdo e te indicar
para essas redes. Então é importante, a gente vai falar de networking hoje, conexão com pessoas é muito importante, isso alimenta a nossa carreira. Então, dando exemplo, fazer 5 sessões de mentorias com a head da área, marcar trocas semanais com um colega que está aprendendo a mesma coisa. E aí o desafio aqui é a gente é ter cara de pau para pedir ajuda, tá? Então, para amigos, mentores, pedir indicação, especialistas, criar buddies e ferramentas, né? Pedir escuta, ser cara de pau, entrevistas, enfim. E aí, quem são as pessoas para quem você pode pedir ajuda dentro e fora da organização? Vocês sabem? Tem alguém aqui nessa sala que vocês pedem ajuda? Tem alguém dentro da Miralles que vocês pedem ajuda? Vocês têm algum antigo líder? Algum antigo par que vocês se conectam? Vocês marcam um café de vez em quando para pedir ajuda? E qual é a melhor forma de se conectar com cada uma delas? Então, pensem nas possibilidades. Vou marcar um café, um almoço, mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer uma reunião aqui no Teams, conversa única ou uma mentoria continuada. Vamos lá, Bom pensem dia. aí. Vocês estão Bom me dia. ouvindo? Sim. Eu achei interessante trazer aqui que no CQ, eu sou do CQ de Aguaí. A gente tem um programa com o meu gestor, que é o Roberto. Todo mês ele marca com a gente um desenvolvimento para liderança. Tipo, ele perguntou no começo do ano quem teria interesse de fazer esse curso com ele, que faz parte do PDI dele, né? Aí ele marca mensalmente pontos que a gente quer trazer, o que a gente acha que a gente tem que se desenvolver como líder. Aí ele já tem anos de experiência de gestor, né? Ele vai contando o que ele vivenciou na prática, o que fez ele chegar, como ele chegou até aqui. E é muito interessante, porque a gente desenvolve bastante dessa forma. Então, eu acho que essa parte de pessoas, de ter esse contato direto com o líder, de saber as experiências que eles tiveram, faz a gente pensar fora da caixa, sabe? Pensar como que a gente iria lidar com aquela atitude. Porque como eu, assim, sou iniciante, assim, nesse assunto. Então, esse projeto que ele trouxe, eu achei que foi muito bom para o nosso setor. Muito legal. Já tivemos aqui a prova viva que pessoas super funciona, né? Então, essa troca e essa aprendizagem com o erro, né, Carla, que você trouxe, ela ajuda muito a gente a olhar para as situações de uma forma diferente. Então, putz, meu líder já passou por essa situação, ele trouxe. Você não vai desavisado. Você às vezes até vai, você vai correr o risco, mas você vai correr o risco sabendo que pode dar errado e já vai pensar em como que você pode corrigir a rota, né? Então é muito importante trabalhar aprendizado com pessoas. Uma coisa que eu faço Sim. muito é a cada 3 meses escolher um cliente aleatório ou às vezes um par aleatório e peço feedback. Eu falo: "Cara, estou buscando melhorar. O que você acha que eu posso trabalhar? O que você acha que eu não esteja 100%, não que a gente esteja 100% em muitas coisas, mas o que você recomenda que eu trabalhe? O que você acha que poderia fazer diferente, que seria bom para você e para mim?" Eu chego nessa abordagem bem louca mesmo, mas eu acho que tem feito muita diferença na minha evolução da minha carreira. É muito Ô, bom, mas isso é Di, muito bom. Pode sabe falar, uma coisa desculpa. legal também? Não, eu tô pensando aqui, que foi até um ponto que eu anotei, né? De ter esse contato com pessoas também fora da organização. Porque quando a gente passa a pensar em carreira em si, eu acho que, claro, que a gente almeja e trabalha para desenvolver, quem quer desenvolver uma carreira aqui dentro, mas eu acho que como a Miralles também está crescendo e está no momento, né, hoje a gente já é uma empresa grande, então também é legal trocar com pessoas que já estão nesse lugar, porque eu entendo que estamos numa transição. E eu até coloquei isso como um ponto que eu acho que é legal, e foi muito legal você comentar, porque eu acho que eu preciso trocar um pouco mais com pessoas também fora daqui, sabe? Como a minha área ela é de interface, eu acabo conversando um pouquinho com todo mundo. E aí talvez buscar isso um pouco fora também faz muito sentido. Então é legal te ouvir, porque também reforça uma coisa que eu estava pensando e me dá tipo uma segurança para falar, não, é isso mesmo, vamos buscar também um pouco fora do que é a realidade daqui, sabe? Perfeito. Muito bom. E aqui, gente, vou seguir aqui, já que vocês trataram ótimos exemplos. A gente vai seguir com rede, porque rede fala um pouco disso também, tá?
quase sempre a gente tem grupos de pessoas com interesses de aprendizados que são semelhantes. Então, eles podem fornecer experiência, motivação, novas fontes de aprendizagem de uma maneira muito otimizada. Eu, particularmente, eu tenho muitos grupos de WhatsApp de RH, grupos de lideranças de RH. Eu estou em vários. Aí sempre no meio da semana alguém assim, gente, tô com um problema X. Alguém já fez isso? Vamos trocar? E aí, por que é importante, né, trabalhar a rede, gente? De entrar em comunidade, participar de encontros, essas coisas. Porque quando você precisar, vai ter alguém para te ajudar. E quando alguém precisa, você ajuda. Então, essa rede, ela se alimenta, né? Acho que diferente de pessoas que a gente vai pontual, aqui a gente tem várias pessoas e a gente vai formando redes de apoio. Então, rede de contato, movimento, comunidade, associação. Um dos grupos que eu tô é o da BRH. Na BRH, basicamente, são todas pessoas lá de RH e a gente vai trocando. Projetos, iniciativas que você consegue se inserir, fóruns, redes colaborativas. Então, isso é muito importante, acho que traz um pouco dessas coisas que vocês falaram de pensar em procurar fora também, né? Então, em que grupos vocês podem se inserir também para conseguir trazer esses insights, tá? E aí aqui, né? Onde que eu vou procurar essas redes de relacionamento para desenvolver a minha habilidade? E se já conheço alguma rede que eu possa fazer parte, ou se eu posso criar essa rede. Vocês podem criar uma rede proativamente, tá? Vocês têm algum. Acho que a Nájila levantou a mão, pode falar. Eu tenho uma pergunta, na verdade, Débora, eu vou até me expor um pouquinho, mas, assim, apesar de estar numa área de interface, né, e de falar com muitas pessoas e até de outras culturas, porque como eu acabo trabalhando com outras farmacêuticas parceiras, eu falo que a gente acaba incorporando não só a cultura da Miralles, mas um pouco da cultura dessas outras farmas, né? Mas eu não sou uma pessoa de pessoas, por incrível que pareça. E aí, eu sei que é um ponto que acho que para desenvolver liderança é muito importante, apesar de não ser o meu principal ponto positivo, eu entendo que é isso, vamos encarar e vamos trabalhar. E aí, eu queria uma dica de como furar um pouco essa bolha, sabe? Porque às vezes a gente fica muito presa, eu fico muito presa a resultado, a processo, a estratégia, só que você não constrói muita coisa se você não envolver pessoas. Então, não sei se você tem uma dica, algo assim, para que incentive mesmo a. Eu acho que é um pouco se expor mesmo, né? Não tem muito outro caminho, mas eu queria te ouvir aí, por favor. Boa. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te falar, porque eu sou uma pessoa bem cara de pau. Eu não vou dizer sem vergonha, vou dizer cara de pau. Eu sou uma pessoa super cara de pau, assim. Então, o que eu. E aí eu vou te dar um pouco da minha linha de raciocínio e talvez isso seja uma dica que funcione. Você, como liderança, você não vai conseguir resultados sem pessoas. Não tem como, tá? E por mais que você fale que você não é uma pessoa de pessoas, você é uma pessoa de pessoas, porque seu trabalho é totalmente relacional, pelo que você está me falando. Você precisa conectar as pecinhas para fazer isso funcionar. Então, às vezes pode ser uma armadura que você coloca ali de eu não sou uma pessoa de pessoas, talvez isso me deixe um pouco mais desconfortável, né, de criar essas relações. Mas pensa no resultado que você vai atingir no final. Então, por exemplo, eu me conecto nessas redes porque eu sei que isso aqui, na minha linha de investimento, é uma poupança. Talvez não me renda tanto. Mas se eu não investir, ela não vai render nada. Então, rede é isso. Nem sempre a rede vai ser, como eu vou te dizer, ela vai estar disponível para você o tempo todo, se você não estiver ali fortalecendo. E aí vou te falar, por exemplo, para mim, tá? Eu sou uma pessoa de pessoas, eu entro no elevador, eu falo com as pessoas, eu chego, eu falo, eu apresento ao Hands para uma empresa de 400 pessoas, eu não tenho problema com isso. Só que, às vezes, tem algumas coisas que te deixam meio desconfortáveis. Então, nessas redes, o que eu faço? Eu tento entrar. Eu tento descobrir quais redes que são, né? E aí, às vezes, sempre vai ter alguém pedindo ajuda. Aí alguém fala assim, eu preciso de ajuda com isso. Eu falo, eu sei isso, eu já fiz isso. Aí eu falo, eu te ajudo.
Aí daqui a pouco eu vejo, eu tô com reunião na minha agenda que é tipo um bench, que tem umas 20 pessoas, mas eu tô lá. E eu vou lá e eu falo. E aí, quando você começa a contar e você vai mostrando o que você sabe, você se sente menos vulnerável também para aprender, porque você está ajudando a comunidade. Então, acho que pensa, se eu puder te dar 2 dicas aqui, pensa no produto final. O produto final é você está investindo numa rede que vai te dar um retorno em algum momento. Então, para você ter esse retorno, você tem que investir. Se você entrar lá, entrei lá na rede, todo mundo pede coisa, pede nada, eu não falo nada, eu não falo nada. Aí o dia que eu vou pedir alguma coisa, você acha que as pessoas vão me ajudar? Não. Aqui é uma rede, é uma comunidade. Comunidade, todo mundo se ajuda e todo mundo está em pé de igualdade. E aí isso vai te ajudando a ficar mais confortável. E aí pensa que no final do dia você está fazendo isso pro resultado, para o processo, talvez para aprender a melhorar um processo, aprender uma habilidade que você não tem. E aí não é sobre pessoas, é sobre a tua performance. E aí talvez isso ajude você a ressignificar um pouco a forma de fazer isso acontecer. Mas aí, de novo, eu não estou no teu lugar, eu não sei quais são as barreiras ali da situação, né? E eu acho que vale também, talvez, você pegar alguém que você confia, grudar e falar, tá, me ajuda a fazer isso, que talvez destrave, sabe? Legal. Não, mas já clareou bastante. Obrigada. Boa. E aí, gente, seguindo aqui, então, vou trazer só alguns exemplos, tá? De redes e pessoas para ficar no nosso leque, que é coaching. Coaching é ótimo, coaching de desafia pra caramba, e coaching e mentoria são coisas diferentes, tá? Praticar como dar feedback para alguém da equipe, pedir feedback para pares e para líderes. Pô, tô desenvolvendo comunicação não violenta. Porque eu chego na reunião, eu fico sem paciência com as pessoas, eu vou lá e ó, raio aqui. Pô, se isso é uma coisa que eu tô desenvolvendo lá, li o livro de comunicação não violenta, tô tentando praticar, pede alguém de confiança e fala assim, mas você tá entrando nas reuniões comigo, vê que às vezes eu sou tão reativa, às vezes eu sou, né? Eu tô tentando trabalhar a comunicação não violenta aqui, me dá feedback se como eu fui, você sai da reunião e pede feedback pra pessoa. Então, isso é rede, você tá criando conexões de pessoas que vão te ajudar a desenvolver. Ser mentor e tutor, observação e shadowing é bem importante, acompanhar a rotina das pessoas, isso vai ajudando. Ensinar algo que sabe fazer para alguém da equipe. Viu o negócio da comunidade? Quando você ensina alguém a fazer, você também está aprendendo, a gente vai reforçando esse aprendizado. Buscar conhecimento com especialistas e pessoas referências, ajudar pessoas da equipe a realizar alguma tarefa, identificar e construir uma rede de apoio, quais são as pessoas-chave dentro e fora da Miralles, participar de comunidades de práticas, grupo de discussão, fóruns, times de trabalho, tá? E aí, gente, vocês podem pedir dicas de conteúdo para essas pessoas. Foi a Pamela que me pediu aqui uma dica de conteúdo de liderança, ela já tem uma rede fora. Não quer dizer nada, ela já tem uma rede fora. Quando ela quiser, ela vai lá, me manda no LinkedIn e pede e a gente conversa. Então, é isso, sabe? Deem a cara a bater para que vocês tenham pessoas que ajudem vocês nesse desenvolvimento. E, por último, as experiências. Então, quando a gente fala de experiências, é o mais importante para o aprendizado, né? 70% vai acontecer aqui. A gente sai do estudo e vai viver, sentir e experimentar, e é aqui que a gente aprende. Experiências elas proporcionam que você teste algo na prática para ver se aprendeu. Você pode criar desafios e vivências criativas para você mesmo, e isso acelera muito o aprendizado, tá? E aí que a gente testa, erra e aprende. Então, exemplos: vendas, realizar uma venda de grande porte. Como é que eu vou aprender a vender se eu não for vender? Vou lá quebrar a cara. Dados, construir uma análise sobre investimento feito em vendas. Inglês, viajar para os Estados Unidos com pessoas de outro país ou para outro lugar onde você vai botar a língua em prática, tá? E aí, o desafio aqui é ser criativo e pensar em diferentes formas, tá bom? Então, agora, se tem a habilidade lá que vocês escolheram no começo, quais tipos de experiências estão disponíveis para vocês dentro e fora da Miralles para que vocês coloquem isso em prática? Testar um novo projeto? Ajudar alguém que está trabalhando com algo que você quer desenvolver? Dar uma aula sobre o assunto? Então, sejam criativas aqui para pensar em diferentes formas. E podem ser experiências afetivas, interativas, desafio, investigativo, autoconhecimento ou experiências práticas, tá? Esse é mais difícil, né? O 10 é muito fácil de pensar, que é conteúdo. O 20 já começa a ficar um pouco assim, né? Aí chega no 70 e agora? Hora de botar a mão na massa. Conseguiram pensar?
Tá difícil, né, Pamela? Eu vou passar aqui que tem alguns exemplos que vão ajudar aqui, peraí. Mas antes... Posso um. Oi? Que eu sou meio doida das ideias. Boa. Mas eu vou dar uma sugestão que eu gosto muito de testar as coisas. Então, às vezes, eu puxo cenários hipotéticos na minha cabeça e testo as pessoas à minha volta, a reação delas, para me forçar a desenvolver alguma habilidade. Então, por exemplo, quando eu quero melhorar minha habilidade de inteligência emocional ou de negociação, eu puxo um cenário crítico, que talvez não seja tão crítico, trago ele com uma visão um pouco mais alarmista e vejo como os outros se comportam para me forçar a negociar ou a resolver essa questão com mais inteligência emocional. Não sei se é o melhor caminho possível, mas eu acho que é bem divertido. Mas é lógico que eu também não causo na... Mas é algo sempre controlado. Eu tento testar pessoas à minha volta. Você cria sua própria simulação controlada, né? Sim. Muito bom. Geralmente em casa, gente. Ambiente seguro. Muito bom. A família, você pode fazer besteira que depois eles te perdoam. Mas ó, viu sua rede para testar e botar em prática a sua família. No caso, a minha irmã. Mas muito bom. É muito bom, porque é isso, assim, é testar as situações, né, e viver, vivenciar. Mas tem várias formas aqui de fazer, né? Então, eu vou pular essas duas perguntas aqui para a gente falar das experiências. Eu acho que a gente está mais voltado aqui, tá? Tem várias coisas que dá para a gente fazer para botar a experiência em jogo aqui. Então, o primeiro é o job rotation. Então, job rotation é você ficar em algum tempo, né, rodar a fazer um novo desafio. Então, por exemplo, vou virar liderança, já dei exemplo, né? Minha líder saiu de férias, deixa eu ficar na tua posição, deixa eu entender. Você precisa fazer uma liderança de projetos, tá? Deixa eu sentar nessa cadeira para liderar esse projeto aqui. Então, você assume uma nova cadeira sem ser uma promoção, algo assim, você está fazendo um teste ali, né, naquele desafio. Então, isso ajuda muito. Intercâmbio, para estudar e trabalhar, especialmente quando a gente fala de línguas, é muito bom, né? Resolução de problemas, projetos mais complexos, então você está aumentando a complexidade da sua cadeira, assumir novos papéis e responsabilidades para desenvolver novas habilidades técnicas ou comportamentais, liderar ou participar de um projeto. Então, eu não sou líder ainda, eu quero desenvolver liderança, vou ter que desenvolver influência, gestão. Deixa eu liderar esse projeto aqui, deixa eu ver como que isso acontece. Uma coisa que não tá, mas quando a gente fala de liderar, que também é legal, especialmente quando a gente fala de liderança, é você já começar a ser uma liderança técnica. Pô, se você é um contribuidor individual, você tem muito conhecimento, tá? Quando a gente fala de um assunto específico, e isso é importante para o time, talvez você vire uma liderança técnica. Então, isso ajuda também você a assumindo mais, né, dando mais robustez para essas habilidades. Planejar e conduzir reuniões, sugerir, planejar e implementar uma nova ideia ou solução, né, uma melhoria de processos, organizar um evento, visitas em outras áreas da empresa e realizar benchmark de mercado. No fim, experiência, gente, é sobre botar a cara ali e fazer o negócio acontecer, tá? Então, visitas a parceiros, fornecedores, clientes, entrevistas com clientes para levantar problemas e oportunidades de melhoria, como a Diandra trouxe, ser voluntário em alguma iniciativa dentro ou fora da organização, participar de um processo de negociação, pode ser com a família, assim como a Diandra falou, você já está testando, substituir um pau, até mesmo um líder em período de férias, como eu falei, participar do processo seletivo de um novo integrante da equipe, articular novas parcerias para buscar novas soluções para a área, atribuir tarefas mais desafiadoras ou complexas que vão além das suas atribuições atuais, projetos que possibilitam a experiência por tentativa de acerto e erro e pesquisar e aplicar melhores práticas de uma metodologia. Então, gente, no fim do dia, tem muita forma, mas 70% é dar a cara, tapa e ir lá e fazer, entendeu? Então, é a hora que a gente vai botar em prática tudo que a gente vem aprendendo para se desenvolver de fato. Então, a gente falou no primeiro bloco, sobre aprendizagem, né? E agora a gente vai falar de desenvolvimento. Então, como o desenvolvimento acontece de fato, tá? E aí, aqui, a gente está falando, né? Tem esse quadro que ele fala um pouquinho sobre o desenvolvimento real, né? E ele acontece quando a gente consegue alinhar o desafio com a habilidade
e aí que a gente entra no estado de flow. O que acontece? A gente sempre vai estar no estado de flow? Não. Não é sempre que a gente vai estar no estado de flow. Mas quando a gente está mais pro lado de cá, sempre ajuda a gente a estar mais feliz. E pro lado de cá, a gente vai estar um pouco mais ansioso, preocupado. Então, é um pouco disso que esse quadro vai falando, tá? Então, quando eu começo a ter um desafio muito grande, eu acho que aqui é o maior problema, com uma habilidade muito alta, você se sente, e nós mulheres sentimos muito a síndrome do impostor, né? Que a gente não, nossa, será que eu deveria estar nessa cadeira? Essa cadeira está grande demais para mim. Olha esse tamanho desse desafio, eu não tenho habilidade. Em vez de você se desenvolver, entender e pedir ajuda, você começa a se desesperar. Então você fica num estado de estresse e alerta. Quanto mais baixo o desafio e a habilidade, você fica num estado de apatia e tédio, né? Então você acaba, sabe, às vezes o desafio não tem graça, você começa tipo, se questionar, mas aí você tem uma habilidade um pouquinho maior, você começa a estar num estado de putz, será que eu deveria estar aqui? Essa cadeira aqui não está muito pequena para mim? Carla, desculpa, você está me ouvindo? É um ponto que você quer trazer? Eu acho que ela só não abaixou a mão. Ah, tá bom. Bom. Agora eu tô atenta, viu? Não me perco mais aqui. E aí, quanto mais habilidade a gente tem e nosso maior desafio, a gente entra nesse estado de flow, né? Então, aqui nesse momento a gente fica mais estressadas, alertas demais, né? Com medo de não dar conta. Se o desafio ele continua alto, mas a gente não tem os recursos para lidar, a gente pode ir para preocupação, que é o estado de tensão que vai drenar a nossa energia. Já no extremo oposto, quando a habilidade é baixa, o desafio também, a gente tem aqui um estado de apatia, né? Então, nada importa, essa é a sensação. Quando a gente tem uma alta habilidade, mais pouco desafio é o tédio, né? Então, se o desafio ele cresce um pouquinho, a gente entra no relaxamento, mas se não tem, você fica meio entediado, tipo, será que eu deveria estar fazendo isso aqui? Será que eu não deveria estar olhando para o mercado, olhando para outra cadeira? Putz, não tá legal. E aí, aqui, quando a gente tem uma alta habilidade, né? Alta habilidade com um desafio crescendo, a gente tem aqui um pouco mais de controle, né? Que a gente se sente confiante, feliz, mas não totalmente imersos aqui. E aí tem o tal do estado do flow, né? Que ele é o ponto ideal. E aí, gente, eu tô falando de ponto ideal, mas não acreditem que a carreira de vocês vai estar sempre no flow. Carreiras são pontos e baixos, né? A gente começa naquela gangorra de tenho baixa habilidade, mas estou aumentando o desafio, para daqui a pouco o desafio tá baixo e a habilidade está alta, e aí eu começo tudo de novo. Mas o estado do flow, ele é o ponto ideal quando a gente olha para o desenvolvimento, tá? Que é quando o nível de habilidade ele encontra o tamanho do desafio na medida certa. Parece que a gente estava numa cadeira de gigante, parece que a gente cresce, come o espinafre do Popeye e senta mais confortável na cadeira. Então, nesse estado, a gente está mais focadas, mais energizadas, engajadas, aprendendo no limite da nossa capacidade sem ultrapassá-la, tá? E como líder e profissional, o nosso papel também é buscar o nosso ponto de encontro e criar essas condições para que ele aconteça com frequência, porque ele é o que vai ajudar a evolução da carreira. Então, sempre que a gente estiver trabalhando, é bom a gente mirando, né, cara? Como é que eu chego nesse estado do flow? Talvez a cadeira tá grande demais, como é que eu dou uma turbinada aqui para estar, né, aprendendo no limite da nossa capacidade sem ultrapassar e tá se desenvolvendo. Fez sentido? Todo mundo ouviu agora? Boa! Então tá. Então, seguindo aqui, tá? A gente vai falar também de networking, que é extremamente importante. Por quê? A gente já falou ali das redes. O que pode ser o nosso network para a gente continuar se desenvolvendo? A liderança direta. Quem que tinha falado antes? Foi a Diandra que falou, não, foi a Carla que falou que o líder faz um processo de desenvolvimento. É um ótimo network, a liderança direta, uma liderança indireta. Então, nossa, tem uma liderança muito boa na área, que a gente tem alguma interface, eu vou me conectar com ela para que eu continue me desenvolvendo. Pares, times, outros stakeholders, tá? Então, veja as pessoas como potenciais aliadas, como é que elas vão te ajudar para continuar desenvolvendo a sua carreira. E aí a gente não está falando só de desenvolver uma habilidade, tá? E esse é o grande ponto das redes. Como é que elas vão me desenvolver a longo prazo? É a nossa poupança, como é que eu vou investindo aí na minha... Networking é investimento, então como é que eu vou investindo aqui e trazendo mais investimento para dentro da minha poupancinha? Deixe claro seus objetivos. Então, eu quero meu sonho de carreira, para onde eu quero ir na minha carreira é para esse lugar. Você
queria trocar mais com você sobre isso. Desvende o universo da outra pessoa, então conheça outra pessoa, né? Quando a gente só vai pedir ajuda, isso não é networking, gente. Networking é troca. Identifique as moedas de troca importantes, quais são as suas reservas, o que você pode entregar para ela, que ela vai te entregar de volta no que você necessita. Ocupe-se com os relacionamentos, relacionamento é muito importante, e exerce influência por meio do dar e receber. Então, networking é troca. E é aquilo que a gente estava falando, né, Nájila? A gente vai trocando e vendo valor. E aí, quando a gente vê que a gente também tem coisas para entregar, isso ajuda muito a gente também a facilitar esse relacionamento, tá bom? E aí, gente, a gente falou um pouco disso, a gente falou um pouco de forma de desenvolvimento e a gente vai falar do PDI. Antes de passar para o PDI, eu queria perguntar para vocês, quem já fez PDI? Aqui. Acho que todo mundo, porque é um plano de desenvolvimento da própria Miralles, Débora. Então, todo ano a gente faz avaliação de desempenho e aí a gente constrói PDI junto com a gestão. Ótimo. E como foi a experiência de vocês com os PDIs que vocês fizeram? Aqui entre nós, assim, super sincera. Porque a gente vai sair daqui melhor fazendo PDI. Então, super sincera, como é que foi a experiência? Foi boa, foi ruim? Vocês conseguiram terminar o PDI? Vocês não conseguiram terminar o PDI? No fim do dia foi colargado lá no canto? Como que foi? O meu eu ainda estou trabalhando nele. A gente fechou o último ciclo recentemente, então a gente meio que está ainda evoluindo com ele, pelo menos o atual. Mas eu já tive outras experiências. A gente tem isso de forma regular, né? A gente também tinha na outra casa. Geralmente ele acaba ficando lá embaixo na linha de prioridades. Essa que é a verdade. Sendo honesta, assim, abrindo o jogo. A gente trabalha nele, não fica esse escanteio. Eu, pelo menos, priorizo muito a questão do desenvolvimento pessoal, então eu ponho uma prioridade maior, mas a verdade é que, no fim, eu acabo competindo com atividades que eu preciso priorizar no dia a dia e acaba ficando num segundo plano. Natural. Acontece Eu muito. sinto muito isso, que a gente tem ali no papel para preencher no sistema, né? A gente faz no nosso ciclo de pessoas aí, que geralmente é uma vez, 2 vezes por ano, agora que eles estão tentando implementar, mas eu estou há 3 anos aqui, é uma vez por ano, que a gente tem esse PDI. A gente tenta colocar, eu e minha gestora, coisas plausíveis até para as nossas entregas do dia a dia, só que eu não sinto que a gente tem um momento para parar e olhar no turbilhão de coisas que está acontecendo com a Miralles, né? A Miralles é um turbilhão, já passei por outras casas, já vim do varejo, já vi muita coisa, mas um dos nossos valores é adaptabilidade, né? Então tem muita coisa acontecendo aí, e eu acho que até a mentoria vai ser muito importante para a gente parar e ter, sei lá, 1 hora pra gente olhar pro nosso PDI, ufa, porque tem dia que eu brinco que eu não tenho horário na minha agenda pra fazer xixi. Falou, vou marcar 10 minutos pra fazer xixi, porque não levanta. Perfeito. E isso é muito, muito comum, sabe? Eu brinco, tem um meme, uma vez, sempre que eu faço treinamento de PDI lá no Jeito, eu boto um memezinho que tem aquele o início do sonho e depois deu tudo errado, tem uma, não sei se vocês já viram, de uma youtuber, né, início do sonho e deu tudo errado. Gente, é muito comum, porque na lista de prioridades, muitas coisas aparecem, e tem outra coisa, às vezes a gente faz um PDI que ele é muito extenso, ele é muito complexo, e no fim a gente não consegue, a gente acaba abandonando mesmo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de PDI, de desenvolvimento, e como esse desenvolvimento acontece, para a gente falar exatamente de insumos para ajudar nessa construção, especialmente nesse momento de adaptação do PDI para a mentoria. Então, coisas que vocês querem aprender, às vezes vocês fazem um PDI ali no ciclo de performance, no ciclo de desenvolvimento, aí vocês entram no processo de mentoria, tem mais coisas para desenvolver. Quanto mais complexidade, mais difícil a gente conseguir obter êxito. Então, aqui a gente vai trazer alguns insumos e algumas dicas para que a gente consiga ter bastante êxito nesse processo junto com a mentoria, tá? Então, falando de insumos para a construção do PDI, feedbacks recebidos na avaliação de desempenho e competências. Então, quais são as habilidades que você precisa desenvolver de acordo com a avaliação de competência e desempenho? Então, vocês acabaram de passar por um ciclo, vocês sabem, e vocês provavelmente colocaram isso no PDI, certo? Sim. Ótimo. Quais são as habilidades para fazer as entregas atuais? Então, dentro da cadeira de vocês, quais são as principais entregas desse ano e quais habilidades o time precisa desenvolver para fazer essas entregas? Então, vocês sabem o que vocês precisam para entregar? Se tem alguma coisa para desenvolver aqui?
Isso é isso é importante. Quais são, e aí agora a gente começa a falar de coisas que são importantes, por exemplo, nesse processo de mentoria. Quais habilidades são necessárias para trilhar a carreira desejada? Porque não é só você desenvolver o que você está fazendo agora, você tem que também olhar para o futuro. O que eu preciso estar desenvolvendo para o meu próximo passo? Então, quais posições as pessoas do seu time desejam conquistar? Quais habilidades elas precisam para chegar lá? E aqui a gente está trazendo tanto para o insumo do PDI de vocês, mas também para vocês, enquanto líderes, construírem um PDI junto com o time, tá? E autoconhecimento, o que a própria pessoa já sabe que precisa desenvolver. Então, o que vocês sabem que vocês precisam desenvolver e vocês, enquanto líderes, o que vocês sabem que a pessoa precisa desenvolver. Então, eu, por exemplo, eu estou numa cadeira de diretoria e eu espero virar CHRO. Então, eu sei que todas as competências que eu preciso de estratégia, elas estão voltadas para esse movimento de carreira. Então, quando meu líder me pergunta, Débora, o que você quer desenvolver? Eu falo, cara, eu quero mais exposição com o conselho. Isso está no meu PDI, então eu estou nas reuniões de conselho, eu estou elaborando material estratégico para o conselho de administração, porque isso para mim é uma coisa que eu sei, então é a trilha de carreira que eu quero seguir e eu tenho um autoconhecimento. Então, não ignorem isso, as pessoas sabem que elas precisam desenvolver. Pessoas em cadeiras mais júniores, elas vão pedir ajuda de vocês, mas a maior parte das pessoas já sabem por quê, porque isso faz sentido para ela está olhando para a carreira que ela quer seguir e ela sabe o que ela precisa desenvolver, tá? Então, esses 4 insumos ajudam a gente construir um PDI de muito sucesso, tá? E aí, aqui tem um exemplo, por exemplo, meta de desenvolvimento é a análise de dados. Então, uma ação, assistir um curso da plataforma sobre análise de dados até julho de 2024, gastei meu 10%. 2, fazer 4 sessões de mentorias e aplicação de análise de dados com um especialista da área até novembro de 2024, 20%. E 3, criar um dashboard com dados da minha área e apresentar para minha liderança até dezembro de 2024. Então, eu gastei 6 meses aqui com todas aquelas técnicas que a gente trabalhou antes do break para montar um PDI de sucesso. E aí, vocês viram onde a mentoria entrou? Vocês vão passar pelo processo de mentoria. A mentoria está no PDI de vocês? Está conectada com as habilidades que vocês vão desenvolver? O mais legal é que antes da gente ter essa mentoria, eu tinha colocado no meu PDI isso. Eu tinha solicitado essa mentoria, porque eu trabalhei numa outra casa que tinha esse programa, mas era mais para os trainees, etc. Eu era assistente faz bastante tempo, e eu via isso com muito bons olhos. Eu via o meu gestor falando para mim, putz, eu tenho a mentoria agora, e eu era uma pessoa totalmente fora ali do nosso dia a dia, que ele tinha encontros, que ele trazia coisas para fazer, e foi muito interessante. Então, daí eu cheguei a falar com a minha gestora. E o legal é que já estava mapeado. Quando eu conversei com ela, nós já estávamos mapeadas. Casou bastante. Que legal. Não, e é ótimo isso, porque exatamente, né? É mais uma estratégia para o desenvolvimento. E aí, quando você tem esse compromisso formal, quando você coloca esse compromisso formal, você está mais focada no seu desenvolvimento, você está mais focada em garantir o seu PDI, então isso precisa estar muito conectado, né? E aí, quando a gente constrói o PDI, é importante lembrar que ele não precisa ter ideias mirabolantes, eu não preciso ir na NASA aprender a fazer ciência de foguete. Quanto mais perto da realidade de vocês, melhor, tá? Escolham pelo menos 3 ações para cada meta de desenvolvimento, e aí a ação, gente, é tipo coisa plausível, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque aí você vai para ação e você consegue ser mais factível de construir o PDI e faz o mix do tipo de ação, a gente já sabe, né? Vamos usar o nosso 70-20-10 a nosso favor, tá? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, não se esqueçam de definir as ações do PDI do time de vocês e de vocês, quando vocês forem fazer, né? Lembrar de estar relacionada com as habilidades a serem desenvolvidas, não tem por que não estar. Vocês estão falando de um plano de desenvolvimento. Então, imagina, se eu falo que o meu desenvolvimento aqui habilidade de liderança, e aí o meu líder coloca que uma das ações é eu fazer um curso de compras. Não tem nada a ver. Vou estar gastando tempo e energia em coisas que não vão impactar diretamente as habilidades a serem desenvolvidas, tá? Precisa ter uma data final de conclusão. Por quê? Porque se não tiver data final de conclusão, vocês não vão concluir. E o time de vocês não vão concluir. Precisa de ter prazo. Meta, prazo, tudo bonitinho para fazer o acompanhamento, tá? Meça o desenvolvimento da habilidade da pessoa através de indicadores,
meta, o que não é medido não é acompanhado, né? E o tempo para a conclusão da tarefa, qualidade ou capacidade de construção. Então, lembra lá que eu botei um exemplo aqui? Criar um dashboard com dados até dezembro de 2024? Cara, isso aqui é a prova que ele aprendeu. As sessões de mentoria tem prazo, tudo tem prazo para que a gente consiga entregar. E definições que garantam que o seu time desenvolveu a habilidade, né? Só ler sobre o assunto não garante que a pessoa aprendeu, pense em ações para pôr em prática e ver se ela aprendeu de fato. Então, de novo, nosso 70-20-10 na prática para que a gente consiga garantir esse desenvolvimento, tá? E aí, tem uma coisa muito importante, vocês enquanto líderes, porque eu acho que essa é a coisa que mais impacta. Eu não sei se pega para vocês, mas pelo menos no mercado que eu trabalho, mercado de tecnologia, enfim, às vezes a pessoa fala assim, me botaram para fazer um PDI, eles vão me demitir. Não sei se vocês já ouviram isso. Se eu tenho que desenvolver alguma coisa, eu vou ser demitida porque não deu certo. Que bom, trabalha um PDI muito bem aí na Miralles, porque no mercado muita gente tem essa visão de que PDI é porque você não está entregando ou nada e você vai ser demitido. E tem duas coisas que são muito diferentes. Existe o plano de desenvolvimento, o plano de desenvolvimento é sempre olhar de futuro. E o plano de recuperação, que é, putz, a pessoa não está performando na cadeira dela. Se ela não está performando na cadeira dela, eu vou falar de habilidades futuras, se ela não está nem entregando as habilidades presentes, não faz sentido. E aí a gente foca no plano de recuperação, tá? Então, o foco do plano de desenvolvimento do PDI, desenvolvimento dos próximos passos de carreira, é uma ferramenta olhada para o futuro. Já o plano de recuperação, uma ferramenta utilizada que depois de vários feedbacks, então, cheguei com a pessoa do meu time, dei um feedback que não está sendo legal, sobre um comportamento específico. Você está sendo muito reativo com o cliente, você está sendo muito grosseiro com o cliente, você está chegando atrasado na reunião com o cliente. Eu dei vários feedbacks e eles foram aplicados e não funcionaram. E aí, sempre lembrando que, enquanto liderança, quando a gente dá um feedback, a gente precisa registrar, a gente precisa garantir que a pessoa entendeu esse feedback, porque é uma coisa importante para a gente seguir com o desenvolvimento ou com uma recuperação dela, tá? O time de RH faz o acompanhamento junto com o gestor, então, putz, se a pessoa não tá rolando, chama alguém da RH para te ajudar, para que você consiga garantir esse acompanhamento está sendo feito, né? Quando o liderado está num plano de recuperação, ele precisa saber que ele está num plano de recuperação. Então, a gente está fazendo uma recuperação porque você não está entregando dentro da sua cadeira, esse comportamento está impactando o trabalho dentro dessa cadeira, né? O tempo é pré-definido também, normalmente se fazem 3 meses aí de plano para você dar um tempo para a pessoa se recuperar. Imagina, ela não sabe que está no plano de recuperação, ela não sabe que ela tem um tempo para se recuperar e daqui a pouco a gente demite. Não faz sentido, não é justo. Então, o plano de recuperação precisa ter essa clareza, tá? O acompanhamento ele deve ser semanal ou quinzenal, com feedback constante para a pessoa. Então, voltando ao exemplo aqui do colaborador que está sendo grosseiro com a liderança. Você vai acompanhar as reuniões dele e vai voltar e falar, você melhorou sua comunicação, você está tratando, né, de uma forma melhor, ou não, isso aqui está recorrente ainda, tá? Caso os resultados não sejam alcançados, a consequência é o desligamento da pessoa. Então, ele é um plano diretivo, a liderança define os resultados mensuráveis e claros que devem ser alcançados ao final do plano, e a liderança direciona e constrói as ações. O que é importante aqui, gente? A pessoa não pode entrar no plano de recuperação já demitida, se você não acredita, enquanto líder. Porque aí não tem o que fazer. Então, é sempre importante você entender e acompanhar o seu time para, numa situação em que desde feedbacks, vamos fazer um plano de recuperação, vamos ser diretivo e vamos ajudar a pessoa a recuperar. Se ela não recuperar, e aí sim você faz o desligamento. Mas se você já entra, também acontece muito, o líder chega e fala assim, quero desligar a tua pessoa, mas você fez um plano de recuperação, você acompanhou ela, sabe, ela recebeu feedback, não, mas não funciona mais. Não adianta, o plano vira algo para forma e acaba não sendo uma chance, né, do colaborador reagir. Então, aqui são duas diferenças que são muito importantes para que as pessoas também entendam que, quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de acreditar no desenvolvimento das pessoas, acreditar naquele colaborador, e quando eu falo de recuperação é porque a gente está falando de performance que não está acontecendo, e a performance pode passar por resultado, mas também pode passar por comportamentos que impactam esse resultado, tá bom? Seguindo aqui,
Foi demais. Então, falando aqui, né, voltando para o desenvolvimento aqui da carreira, gente, a carreira ela é única, ela é individual e intransferível. A carreira da Diandra é da Diandra, a carreira da Nájila é da Nájila, da Carla é da Carla, da Pamela é da Pamela, a Débora é da Débora. Todo mundo tem sua carreira. Então, parte do princípio, né, da autorrealização, como profissional e pessoa, a gente anseia e a gente quer chegar em algum lugar. Então, ela ocorreu, né, e por meio de oportunidades que vocês tiveram e como estão preparadas para essas oportunidades e se expandem pelas oportunidades que a gente cria e decisões que influencia. Então, o que é importante aqui, gente? Construa sua carreira e não deixem que façam isso por você. Lembra lá do insight do PDI, que é o que você quer de carreira? Qual é a habilidade que você precisa desenvolver para lá? O que você sabe que você precisa desenvolver? Quando a gente falou lá do lifelong learning, vocês vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de vocês. Imagina você ser responsável pelo desenvolvimento de uma carreira que você não quer. Me parece um gasto de energia muito grande. Então, vocês vão construir a carreira de vocês, tá? Então, perguntas que são importantes. Por que você quer crescer na carreira? Para que você quer crescer na carreira? Do que você não abre mão? Isso é muito importante, gente. Do que vocês não abrem mão? Qual trajetória vocês querem construir? E o que você precisa desenvolver? Quando a gente começa a ter essa maior autoconsciência sobre a nossa carreira, sobre o que a gente quer, fica mais fácil a gente ter escolhas e a gente saber como a gente se desenvolve. Então, Débora, minha carreira é muito importante para mim. Eu quero crescer na carreira porque eu gosto desse desafio, eu gosto das cadeiras estratégicas, elas para mim me deixam no meu estado de flow. Quanto maior o problema que eu resolvo numa cadeira estratégica, eu fico em estado de flow. Quando eu me preparo para uma reunião de conselho, eu fico em estado de flow, é onde eu me realizo. Então, do que eu não abro mão? Eu não abro mão de ter uma carreira estratégica, de uma carreira executiva. Eu quero chegar lá. E eu não abro mão disso acontecer de N formas, de N coisas. Então, eu preciso construir essa trajetória. E aí, onde eu vou me desenvolver. Então, é muito importante vocês terem essa clareza e fazer essa autoconsciência, porque isso ajuda também vocês irem mais preparadas para o processo de mentoria. Vocês vão chegar, eu quero chegar lá, eu quero que você me ajude aqui. É aqui que eu preciso desenvolver, é aqui que você vai me ajudar. Faz sentido? Boa. Então, aqui tem alguns exemplos aqui, né, que a gente trouxe para pensar nisso, né, para avançar na carreira, que não basta só trabalhar, né? Precisa trabalhar de forma eficiente, desenvolver competência estratégica e entregar performance. Então, qual é a missão, o propósito de existir da sua função atual? Por que a cadeira de vocês ela existe? O que vocês fazem? Para quem que vocês fazem? Esse é o ponto de partida para entender o propósito da função, tá? E depois disso, a gente começa a medir os resultados que são observados. Então, quais entregas, indicadores mostram o impacto do trabalho de vocês. Então, de forma objetiva, né? Números, indicadores, o que demonstra eficiência e eficácia na atual função de vocês. E aí, por fim, aqui nesse diagnóstico, a gente começa a olhar para as habilidades e responsabilidades que vocês desempenham, né? Então, qual o impacto que é gerado, se ele é alto, médio e baixo, né? Ou coisas que vocês deveriam desempenhar para atingir a missão, o propósito maior da função. Então, aqui é o hoje. Vocês estão vendo o meu mouse, né? Então, aqui é o hoje e qual é o desejado, qual é o nível de eficiência para desenvolver aqui, tá? E quais competências e habilidades são necessárias para alta performance no alcance dessa missão? E qual é o impacto disso? Esse framework aqui ajuda a gente a entender o que é mais prioritário desenvolver, dentro de tudo que a gente quer desenvolver, e quais competências ou focos precisamos observar com atenção. Então, putz, eu tenho uma competência aqui que eu até tenho um pouco desenvolvida, mas para o meu próximo nível eu vou precisar desenvolver mais, ela vai ter um impacto maior. Então, quando a gente olha para a carreira que a gente quer, a gente olha para a nossa cadeira atual e a gente começa a fazer essa quebra, a gente entende o que de fato a gente precisa desenvolver. Sai um pouco do achismo, sabe? Faz sentido isso aqui para vocês? Ajuda esse framework para fazer um diagnóstico? Faz, porque então acho que a depois gente também fica um pouco... Não um pouco, é sobre a carreira ser nossa e essa autogestão. Então, a gente não depende do líder mapear isso para a gente começar a fazer essas identificações, né?
É isso, né? E aqui, gente, transforma o desenvolvimento em estratégia. Então, a gente sai de uma lista de boas intenções, quero desenvolver isso, quero desenvolver aquilo, mas eu vou desenvolver isso porque isso tem um impacto. Então, depois voltem nesse framework que vai ajudar muito vocês também a pensar ali para se preparar para a mentoria, tá? E aí, na prática, então, a gente tem alguns exemplos, né? Aqui, qual meta, realidade, opções e vontade de ação. Então, quando eu olho aqui para a meta, né? Um objetivo de longo prazo. Quero ser promovida. Ai, peraí. No chat. Bom, achei que vocês não estavam me ouvindo de novo. Eu tô um pouco com medo agora desses meus olhos. Objetivo a longo prazo. Então, quero ser promovida a coordenadora de projeto dentro de 1 ano. Essa é a minha meta, é meu objetivo, tá? E o específico para a minha sessão aqui na mentoria. Então, desenvolver um plano para adquirir as habilidades necessárias para essa promoção. Então, quais são as habilidades necessárias? E aí a gente faz uma análise da realidade. Situação atual, sou uma analista de projetos com 4 anos de experiência. Quais são os passos que eu já tomei? Participei de um curso básico de gerenciamento de projetos e eu quero virar uma coordenadora de projetos. Os obstáculos eu não tenho prática, né? Falta experiência prática em liderança de equipes. E o recurso que eu tenho é acesso a um mentor experiente e a cursos de desenvolvimento profissional na empresa. Então, essa é a minha realidade e essa é a minha meta, tá? E aí, quais são as minhas opções para fazer esse desenvolvimento? Participar de um projeto interno como a liderança de uma equipe. A gente deu aquele exemplo lá atrás no 70%. 2, fazer um curso avançado de gerenciamento de projeto. Eu já fiz um curso, fazer algo mais profundo. 3, pedir ao meu ou minha chefe mais responsabilidade de liderança, porque eu vou botar isso na prática. E opção 4, participar de grupos de estudo e redes de profissionais de área. Então, eu trouxe 4 opções aqui, que são opções de formas de fazer isso acontecer, esse desenvolvimento, né? E aí, quando a gente olha para a vontade para ação, primeiro passo, pedir à minha chefe a oportunidade de liderar um pequeno projeto interno. Eu quero virar coordenadora de projetos em 1 ano, então vamos botar a mão na massa. Prazo, ter a conversa com a minha chefe até o final dessa semana, para que isso aconteça. Monitoramento, marcar reuniões mensais com minha mentora para revisar o projeto, o progresso, desculpa. E os obstáculos, posso ter uma possível resistência da minha chefe em me dar mais responsabilidade. Isso pode ser um obstáculo que eu já estou mapeando e como que eu vou superar isso? Preparar uma apresentação mostrando como minha liderança pode beneficiar a equipe. Então, aqui, eu estou botando todo aquele framework, todo aquele conhecimento numa estratégia para o meu desenvolvimento. E aí, voltando ali, que eu tinha dado exemplo para vocês, fazer isso vai fazer vocês chegarem muito mais prontas para esse processo de mentoria, porque vocês já mediram qual é a meta de vocês, como que vocês estão dentro da realidade, quais são os impactos que vocês têm dentro do processo de desenvolvimento, quais são as opções que vocês têm para esse desenvolvimento para trabalhar na mentoria e com a liderança de vocês também. E aqui um pequeno projeto, né, que é o Will, vontade e ação. O que eu faço? Se eu tivesse objeção, como é que eu vou agir? Então, vocês vão muito mais preparadas. Ficou mais claro agora com esse exemplo? Boa. Sim, ficou bem bom o exemplo. Boa. E aí, para a gente continuar monitorando esse progresso, tá? Então, estabeleçam um sistema de monitoramento. Como vocês vão monitorar, criem as ferramentas para monitorar, façam checkpoints regulares. Uma coisa que pode ser legal, por exemplo, se esse desenvolvimento de vocês envolver outras pessoas, faz um quadro de gestão, mostra isso, compartilha com a mentora, compartilha com a liderança, mostra como está sendo desenvolvido e monitorando esse progresso, tá? Documente, faça o registro detalhado das metas e evoluções. Tem uma coisa que eu faço aqui no jeito, que eu sempre falo para todo mundo, e eu adoro isso, sabe? A gente usa Google, a gente não usa Teams. Então, eu não sei como que seria essa ferramenta no Teams, mas ela deve existir e ser muito simples, porque ela é uma ferramenta extremamente básica, a gente chama de Google Docs. No Teams deve ser Word, né? Eu coloco em todas as agendas que eu tenho uma ata de Google Docs. Então, ela fica na minha agenda. Quando eu entro numa reunião com alguém, tá aquela ata lá, a pessoa não precisa nem procurar. E eu crio um doc, se eu tenho recorrência, se eu tenho algum projeto, se tem qualquer coisa, mentoria, enfim, e eu vou documentando tudo. Eu vou documentando combinados.
Porque o que acontece? A gente tem, e aí vocês trouxeram o mesmo exemplo, 1000 coisas acontecendo. O desenvolvimento, ele acaba ficando, às vezes, lá no final da nossa lista de prioridades, porque a gente tem muita coisa para entregar. Como é que a gente vai lembrar tudo que a gente fez e que a gente combinou? E que a gente combinou com outra pessoa? Documentem. Gente, documentar é um processo riquíssimo, porque em algum momento você vai revisitar e você vai olhar de uma outra forma. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, sempre escrevam tudo. Eu faço esse exercício com o meu CEO, porque ele tem dificuldade de ter conversa difícil, tá? Então ele chega para mim e fala: Não, Débora, porque eu tenho que dar esse feedback para a pessoa, porque isso, porque aquilo. Blá, blá, blá." Aí ele vai dar o feedback, o que ele ia falar em 50 páginas, ele faz um tweet para a pessoa nem entendeu de onde veio aquilo ali. E aí eu comecei a fazer exercício com ele. Eu falei: abre um doc, bota tudo que você quer. Aí a gente vai lá e lapida esse feedback e você lê o feedback, que seja, você lê o feedback. Então, escrever, gente, é um exercício muito poderoso. Então, documentem tudo que vocês estão fazendo, tá? Realizem revisões periódicas, então revisões semanais, mensais, de acordo com a necessidade, porque os desafios vão mudando e talvez aquilo que vocês planejaram no começo pode precisar de uma adaptação. Celebrem as conquistas, gente, reconhecimentos, recompensas, vocês estão chegando no lugar, é muito importante, porque o processo de desenvolvimento ele é muito duro, ele não é fácil, né? A gente sair da nossa zoninha de conforto nem sempre é gostoso, apesar da gente querer muito avançar, então celebrem essas conquistas que é muito importante. Avaliem e ajuste o plano, então identifiquem obstáculos, reajustem metas. Pô, às vezes a gente botou uma meta muito baixa, achou que não ia rolar e rolou, aumenta a meta. Ou ajusta também se você foi muito além do que você conseguiria para que isso seja plausível, tá? E busquem feedback, mentoria, liderança, pares, rede de network. Feedback é uma ferramenta extremamente poderosa. Andresa? Eu tô com um ponto aqui que é até uma ação do meu PDI, que é em relação a buscar feedback. Eu tenho um pouco de receio com isso, principalmente com pares, tá? Eu vejo que na liderança é algo mais natural e acontece, né, de uma forma mais natural. E existe ali uma maturidade em relação ao que você entrega e ao que é pedido. Mas quando existe esse feedback de pares, eu sinto que eu tenho uma dificuldade, confesso, de solicitar isso, mas o meu maior receio é não acontecer um feedback real, entende? Então, assim, isso é o que mais me traz receio e eu queria, né, saber da sua parte se você tem alguma ideia ou alguma ferramenta para que isso aconteça, porque eu sinto que se eu chamar para uma reunião, vai ser sempre positivo, e às vezes nem sempre é algo tão positivo, sabe? E aí é Perfeito. muito da outra pessoa, porque às vezes você receber algo, né, que não seja tão positivo, para você tudo bem, porque é normal ter algumas conversas difíceis, né, que é o que você falou. Mas tem gente que não consegue ter esse tipo de, né, de maturidade, Sim. ou até mesmo de abertura, né, de falar o que acha mesmo sobre o seu trabalho, sobre você, enfim. Eu queria saber se você tem algum toque, assim, falar assim, faz algo desse tipo, porque eu de fato acho que isso é algo que impacta bastante, assim, sabe? E também por ser algo que está no meu PDI, eu tenho tido bastante preocupação e dificuldade com esse tema. Perfeito. Feedback igual PDI, que bom que vocês não sentem muito, mas feedback sempre, ele vem às vezes com peso, né? Especialmente quando falta um pouco de maturidade das pessoas nossa, feedback, nossa, ela vem uma conversa ruim. No jeito, eu sempre falo para as pessoas, é porque a gente tem uma cultura de feedback. Lá a gente colocou a gente tem um sistema de pessoas gamificado. Então, tudo que você faz, você ganha jeitavos. Jeitavos é uma moeda que é interna, que você vai guardando. Vocês já viram, né? Que eu gosto muito de falar de dinheiro, mas aqui meu negócio é dinheiro, então por isso. E aí a gente faz os jeitavos, e quanto mais você dá feedback para as pessoas, mais você ganha jeitavos. Quanto mais você responde pesquisa, mais você ganha jeitavos. E aí você vai ganhando esses jeitavos e você compra
coisas na loja interna. Então, eu tenho meu kit onboarding, mas, por exemplo, eu tenho camiseta para vender, eu tenho garrafa para vender, eu tenho adesivo, eu tenho um monte de coisa para vender na nossa lojinha. E aí, você não compra com dinheiro físico, você compra com jeitavos. A única moeda transacional é jeitavos. Então, como lá a nossa cultura é uma cultura de pedir feedback, eu trabalho com feedback de duas formas que eu acho que pode ajudar um pouco a, talvez, te dar outra visão. Primeira coisa, feedback é um presente. Todo mundo fala que feedback é um presente. Vocês já ouviram que feedback é um presente? Porque todo mundo fala que feedback é meio clássico aqui. Só que pensa o seguinte, você vai comprar um presente para alguém. Quando você compra um presente para alguém, você não pensa na pessoa? Você não pensa no que ela vai gostar? Você vai servir nela? O que é a cara dela? Feedback é a mesma lógica. Você precisa pensar no que vai servir para a pessoa, esse presente que você está dando. Você está parando seu tempo para dar um presente para a pessoa. E a volta é a mesma coisa. Quando você ganha um presente, nem sempre o presente vai servir, nem sempre o presente vai gostar, você vai agradecer e você vai decidir o que você vai fazer com ele. A lógica do feedback é a mesma coisa. Então, você tem que achar um jeito de fazer as pessoas te entregarem algo que seja como um presente, que seja algo que ela pense em você. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que não é chamar de feedback, que é Start, Stop, Continue, que eu acho muito boa, que é o seguinte, você pergunta para a pessoa, deixa eu aproveitar, eu tô querendo, né, melhorar aqui as coisas que eu tô fazendo, eu tô querendo entender como as coisas estão acontecendo, você pode me dizer o que eu deveria começar a fazer para melhorar no meu trabalho? O que eu deveria parar de fazer, que você acha que está atrapalhando o meu trabalho, e o que eu deveria continuar fazendo? Então, você vai entender que continuar são coisas que você já está fazendo bem, que deveria continuar porque é um foco, dar esse foco. Você deveria parar, está atrapalhando, e você deveria começar com coisas que você não está olhando para isso. E quando você pergunta isso para a pessoa, você está dizendo o que você espera um direcional, você não está pedindo um feedback aberto, e você provavelmente vai ter uma resposta mais direcionada. Pode ser que a pessoa fale assim, eu não acho que você deveria parar nada, eu não tô vendo. Aí você fala, tem certeza? Tem algo, ou tem algo que incomoda? Porque isso aqui para mim é uma oportunidade de desenvolvimento. Então você vai trabalhando de uma forma meio que pelas beiradas para garantir um feedback mais completo. Tem outras metodologias, tá? Mas, por exemplo, quando eu faço a avaliação 360 aqui no Jeito, e quando as pessoas pedem, porque também você pode pedir feedback, tá? Se você pedir feedback, você também é ajeitado. A gente tem essas metodologiazinhas, então você direciona, você não pede um feedback aberto. Quando você pede um feedback aberto, você pode trabalhar algumas inseguranças da pessoa, de, nossa, será que se eu falar para a Andressa que ela tem que parar de fazer isso, ela não vai ficar chateada comigo? Agora, quando você vai mais diretiva, as pessoas se sentem mais confortáveis, e eu acho que também gerar essa relação de confiança para que as pessoas te deem feedback. Não sei se te ajudou, não sei se é a melhor forma, mas pelo menos aqui tem funcionado. Legal. Obrigada pelas dicas. Esse método que você comentou do o que começar, o que melhorar e o que parar, eu sempre apliquei. Sempre que eu recebo um feedback, eu classifico o que a pessoa está falando dessa forma. E se ela não trouxe nada de algum dos itens, eu pergunto diretamente. Mas isso realmente funciona muito no dia a dia, de verdade, assim. Pelo menos para mim sempre funcionou muito bem. Ele é mais diretivo, fácil, né? É mais fácil do que pedir um feedback aberto. Às vezes você pergunta para a pessoa alguma coisa muito aberta, você nem sabe o contexto dela. Às vezes também ela nem tem tanta profundidade sobre o seu trabalho. Então, quando você fala e guia o que você quer ouvir, ajuda muito a pessoa se sentir mais confortável para falar mesmo. Obrigada. Boa. E aí, continuando como a gente monitora o progresso aqui, né, na mentoria. Então, anote todos os tópicos discutidos, conselhos recebidos e ações tomadas para acompanhar esse progresso. Coloca tudo na ata, gente, ó. Ratinhas de ata, tudo vai estar lá anotadinho, bonitinho, para que a gente não perca nada. Comece a trabalhar nas sugestões e ações discutidas. Joga isso para sua agenda, coloca isso aqui como compromisso. Se encontrar dificuldades na aplicação dos conselhos, não hesite em comunicar ao mentor e pedir a orientação adicional. Não, às vezes a gente fica com vergonha, né? De, não vou tentar isso, gente. Se a pessoa achar que eu sou burra, se a pessoa achar que eu não entendi nada, que eu nem deveria estar aqui. Sabe a síndrome da impostora bombando? Bota ela de lado. Pergunta, tira dúvida, sai com as coisas claras do que você precisa fazer, porque isso é que vai fazer você se desenvolver, tá?
Com base no feedback nas suas próprias reflexões, ajustem as metas e os planos conforme necessário e pense nos tópicos e perguntas que você gostaria de discutir na próxima reunião. Então, sempre se preparem para a próxima reunião. Quanto mais preparadas vocês forem, quanto mais clareza vocês saírem dessas reuniões, gente, não tem como esse desenvolvimento de vocês darem errado nesse programa, tá? E é isso, gente.